Boa noite, pessoal. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Puxem uma cadeira, peguem um chazinho. Hoje a gente vai conversar com o Tiago Carrijo. Ele, ele é professor da Universidade Federal do ABC e ele dedica a sua vida ao estudo dos cupins. É isso aí, gente. Tem gente que estuda cupins e dedica a vida a estudar os cupins. E ele coordena um projeto muito legal, que é o projeto Wikitermes, que é um projeto de divulgação sobre esse grupo. Então, o Thiago, acho que ele já está aqui ao vivo. Eu vou colocar ele aqui. Oi! E aí, Natália? Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Eu tô. Vamos ver se o pessoal está ouvindo. Pessoal, quem está aí, dá um joinha aí se está ouvindo a gente bem. Eu estou ouvindo só um pouquinho do retorno da minha voz, mas não sei se é do. Eu tô com fone. Não, mas vamos lá. Acho que não atrapalha nada, não. É porque, bom, do meu celular aqui tá tranquilo. Tá, joia. O pessoal tá ouvindo a gente bem, então é isso daí. E aí, Thiago, seja muito bem-vindo ao meu Instagram. Parece um canal, né, de rádio. Na verdade, eu estava falando aqui, eu vou entrar online agora. Parece que eu sempre estou entrando na rádio. A rádio agora Mas tem esse você já é negócio também. uma digital influencer. Do bem, né? Porque tem Ah, gente muito legal. que é digital influencer para vender coisas, né? Enfim, vamos lá. Eu vou me A gente apresentar. vende ideias. Isso. Eu vou me apresentar para quem não me conhece, né, da sua rede aí. Eu sou a Natália Machado. Eu sou bióloga. Eu trabalho com agrofloresta, com conservação da biodiversidade e é, né, sou uma apaixonada pela biodiversidade. Agora, hoje a gente vai falar com o Tiago, com o Carrijo. Eu já apresentei você rapidamente, eu queria que você mesmo se apresentasse. A Elida falou, é a Elida lá do É a Hélida laboratório? Hélida. Oi, Elida, que legal. Ela falou que você está falando baixo, acho que o microfone está mais para baixo, assim. Melhorou, Hélida? Para mim melhorou, não sei. Vou segurar o microfone aqui perto da boca. Não tá jóia. Carrijo, se apresente, por favor. Quem é você? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite para falar um pouco de cupins. Como você falou, eu dedico a minha vida para estudar os cupins e isso é uma verdade. Já tem 15 anos que eu estou trabalhando com os cupins. É, a Natália, na verdade, ela é minha veterana lá na UFG. Eu sou calouro direto dela, da biologia. Então a gente se conhece aí, na verdade, há mais tempo do que eu trabalho com cupim. Eu comecei a trabalhar com cupim no segundo ano da graduação, ou no terceiro ano, na verdade. Então, na verdade, nem é tanto tempo assim, se a gente pensar o tanto tempo que a gente se conhece. Hoje eu tô eu fiz minha graduação na UFG, então, né? Comecei trabalhando com cupins da minha iniciação e quando a gente gosta de um assunto, a gente acaba se aprofundando nele. Foi o que eu fiz, né? Eu trabalhei no mestrado, no doutorado, depois no pós-doutorado, novamente trabalhando com cupins e essa virou a minha linha de pesquisa que eu levo hoje como professor na UFABC. Então, hoje eu estou na Federal do ABC aqui em São Bernardo do Campo, em Santo André, e estou começando, tem uma linha de pesquisa aí com alunos também, sempre com os cupins. De vez em quando eu dou uma fugida, eu trabalho um pouquinho com abelha também, mas principalmente com os cupins. Ah, essa das abelhas não sabia, não. Não, é só com a parte de educação ambiental. Pesquisa mesmo é muito pouco. Ah, entendi.
Carrige, conta então pra gente assim, qual que foi a sua motivação em começar a trabalhar com cupins? Por que esse grupo? E assim, às vezes a gente sabe que na graduação a gente até escolhe um grupo porque tem um professor que influencia a gente, porque é aquele que está disponível para estágio, mas você continuou, né, trabalhando com esse grupo. Então, qual que foi a sua motivação de trabalhar com os cupins? Bom, na graduação eu fiz uma disciplina de zoologia de invertebrados que eu gostei muito, que a gente foi fazer um levantamento de invertebrados de uma área de lá de Goiânia e tal. A gente correu chave pra caramba de invertebrados, eu gostei bastante da disciplina e comecei a ir atrás de coisas sobre isso. Até que eu fiz um curso de verão lá em Ribeirão Preto, na USP de entomologia. Nesse curso eles tinham um enfoque muito grande com insetos sociais. E aí, por conta da questão dos insetos sociais, eu acabei indo para. Quando eu voltei para a UFG, né, eu fui procurar estágio nessa área e tinha o Divino trabalhando com cupins. E então, é, eu comecei a estagiar com o Divino e realmente, inicialmente eu queria trabalhar com comportamento, o Divino pegou e falou para mim, ó, comportamento eu não oriento não, eu oriento com ecologia. Mas eu gostei bastante do grupo e continuei até hoje aí trabalhando com eles. Incrível. E realmente, gente, assim, o Thiago ele entrou na graduação e eu lembro da turma, né, do laboratório. Era um laboratório super divertido. Tinha várias pessoas lá, assim, que eram da minha turma também. A Hélida, que está presente aqui, eu acho que ela fazia o doutorado, né, na época. Na época ela já estava no doutorado, se brincar, terminando o doutorado. É, Tinha o e então, Diogo, o Danilo, o Thiago. isso, era muito divertido o laboratório de vocês e eu lembro de vocês irem para campo assim também, que era bem puxado, né? Trabalhar com aqueles cornitermes, né? Sim, sim, não, para campo a gente vai para campo com picareta e é isso mesmo, é trabalho pesado. É o CrossFit do campo, né? Exatamente. Eu falo que a gente devia terceirizar o nosso trabalho, chamar um pessoal do CrossFit e falar e ganhar em cima, e ganhar dinheiro em cima ainda, sabe? Ó, aula Exato, especial hoje, vamos quebrar com o pinzeiro. exato. Com certeza vocês vão conseguir gente aí, pode já pensar nisso. Conta pra gente então, quem são os cupins? É, Fala um pouco assim para a gente sobre a biologia, a história natural deles, ecologia, né? Porque assim, a maior parte das pessoas lembra dos cupins em alguns momentos específicos, né? Principalmente quem está na cidade. É, um momento tá atacando os meus móveis, algum móvel antigo meu, você abre lá, tá, né? Tem o cupim tá lá comendo, né, a madeira, processando ali e atacando as casas também, né? E também quem planta geralmente fica meio incomodado de achar que os cupins vão comer a plantação deles também. Então, fala pra gente assim, quem são os cupins? Que grupo que é esse? Que existe uma diversidade? Cupim é tudo igual? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, como eu falei, os cupins eles são insetos, né? Eles são insetos sociais. O que que isso quer dizer, né? Eles vivem em colônias e tem divisão de trabalho, a gente tem várias castas. E a principal questão dos insetos sociais, dos principais grupos, é justamente essa questão da divisão de castas, né? Então a gente tem um operário que ele constrói o ninho, ele vai buscar alimento, ele alimenta as outras castas, ele cuida dos jovens. Tem os soldados que são especializados em defesa, tem um rei e tem uma rainha que são especializados na reprodução. Então eles são, apesar deles fundarem a colônia e no comecinho eles trabalharem de uma forma geral, eles, a partir de um certo momento que a colônia já tem operários, eles ficam somente responsáveis pela reprodução. Uhum, Então, essa é uma característica principal assim dos cupins, é essa diversidade de indivíduos com morfologia muito diferente, comportamento muito uhum, diferente, dentro de uma mesma família que é essa colônia, né? uhum, E isso, inclusive, faz com que a gente chame a colônia de inseto social como um superorganismo, porque a uhum, gente não pensa em um cupinzinho que ele que se reproduz, a gente pensa na colônia que se reproduz, e ela dispersa, né, tem a dispersão como se fosse uma planta mesmo, que libera lá as sementinhas para a colônia de cupim, libera os alados que vão revoar
vai encontrar o macho e a fêmea e vai fundar uma nova colônia, né? Então isso já fala um pouquinho também do ciclo de vida desses bichos. O ciclo de Aham. vida é basicamente esse. Os alados, aquelas aleluias, ou seriris, ou, sei lá, tem gente que chama de mariposa, a gente fez um questionário outro dia no Wikiterms, tem gente que chama de mariposinha, aqueles bichinhos que vão na luz, e eles são os futuros reis e rainhas de uma colônia de cupim. Ele é a fase de dispersão dos cupins. Então, eles voam justamente para encontrar o macho e uma fêmea de colônias diferentes para fundarem uma colônia nova. Uhum. E eles, quando eles se encontram, o macho e a fêmea, eles formam o que a gente chama de tandem, sai a fêmea na frente, o macho atrás, procurando um local para nidificar. Eles acham um lugar apropriado, dependendo da espécie, eles vão cavar ou eles vão entrar dentro da madeira. E eles começam então a copular e procriar ali dentro. Os primeiros jovenzinhos a nascer ali, eles vão começar a desempenhar as funções de cuidado dos ovos e tal, e a colônia vai crescendo. Quando a colônia está madura o suficiente, ela produz novamente alados e aí fecha o ciclo. Então esse é um ciclo básico, tem várias Uhum. exceções dependendo do grupo, mas esse é o ciclo básico dos cupins de uma forma geral. Uhum. Você E- falou de diversidade, né? Aham. São conhecidas hoje mais ou menos 3.000 espécies de cupins. Então, três no mil mundo, espécies. isso, 3.000 E espécies. é um grupo que sempre está se descobrindo espécies novas, né? Tem muita coisa ainda para ser descoberta. Uhum. Eu mesmo já descrevi algumas espécies novas. Como Ai, que eu fui trabalhar no legal! Museu de Zoologia, eu trabalhei bastante com taxonomia no mestrado e no doutorado. Então, tem espécies novas. Já dei espécies novas para minha mãe, para meu pai, Ai, dá uma para pra mim. minhas irmãs. E Aquela assim, o divino tem um gênero, o divino tem um gênero que chama mesmo? Divinotermes, em homenagem ao Divino Brandão, que foi meu Que orientador da graduação. legal! Que legal! Então a gente descreve até gêneros novos, não é nem só espécies. Tem muita coisa Aham. para ser feita ainda para conhecer a diversidade de cupins, principalmente na Amazônia, não só na Amazônia, na verdade em toda a nossa região aqui, nos trópicos, tem muita coisa para ser descoberta. Uhum. Então, não tem aquela coisa assim, porque geralmente a ideia que se tem de cupim, né, ou é esse que tá, assim, ou o bicho está na madeira, que a gente não, a olho nu, né, a gente não consegue ver muito bem diferenças. Como eu acompanhei alguma vez o trabalho de vocês, eu consigo lembrar de uma coisinha ou outra, eu consigo, né, lembrar, esse aqui é um Nasute, alguma Se coisa você vê assim. o soldado, você consegue ter uma ideia. Isso. Mas então, e aí tem aqueles cupinzeiros também que a gente vê, né, no pasto. Então a gente tende a imaginar que a diversidade é muito pequena, né? Mas tem uma diversidade muito grande e eles são diferentes de acordo com o ambiente. Se é florestal, né? Dentro da floresta tem uma diversidade enorme. Se é uma área mais de cerrado, né? Então, assim, não é a mesma coisa. Não tem um único cupim, não é só cupim, e é que só vai atacar a madeira da sua casa, né? Esses são os cupins mais conspícuos, né? Os mais evidentes aí. A gente vê o cupinzeiro ali e a gente fala, beleza. Só que é interessante que dentro de um cupinzeiro desses que a gente vê na beira da estrada, tem um que constrói aquela estrutura, que Uhum, é uma espécie que constrói aquilo. Mas tem uhum, várias outras espécies que a gente chama de espécies inquilinas. Então, uhum, na verdade, dentro de um cupinzeiro daquele, a gente pode encontrar 10, 15, às vezes mais de 20 espécies só de cupins. uhum, Em uma única estrutura que a gente vê ali, que a gente sabe que o construtor é uma espécie, mas tem outras uhum, espécies dentro dele. Tem várias espécies que são subterrâneas, uhum, e aí tem sim as espécies que são arborícolas, que constroem uhum, os ninhos em árvores, que também são bem evidentes, né? uhum. Dependendo da região. No Cerrado, por exemplo, a gente tem basicamente duas espécies de Nasutitermes que são muito comuns que constroem esses ninhos, tem uma Quais outra são? Desculpa, deu uma cortadinha no de áudio. Nasutitermes. Uhum, Então tem os Nasutitermes, tem Microcerotermes que também constroem ninho em árvore, são uhum, os bichos mais visíveis quando a gente sai para campo assim, né? Mas quando a gente uhum, começa a quebrar madeira, a gente vê que tem outras espécies. Quando a gente começa a cavar no solo, aí que a gente acha a grande diversidade de cupins, na verdade, que é uhum. onde tem os bichos subterrâneos e são os bichos menos conspícuos. Inclusive, se você quiser achar a espécie nova, é só cavar
Eu achei uma espécie nova no fundo da UFABC, por exemplo, lá cavando no chão. É, só cavar que você vai provavelmente achar algum bicho diferente aí. E tem um negócio muito interessante que acontece lá no Parque das Emas, assim, pensando em curiosidades, né? E a gente vai voltar a falar sobre essa parte deles na floresta também. Mas é porque eu lembrei agora, e aí lá no Parque Nacional das Emas, que é um lugar que. Você foi lá, você estudou lá também, né, Tiago? Eu fiz meu mestrado lá, e lá no Parque Nacional das Emas tem uma associação entre os vagalumes e os cupinzeiros, né? O cupim. Na verdade, não o cupinzeiro. O vagalume usa o cupinzeiro para se reproduzir, né? Para ficar ali com a larvinha. E é um fenômeno muito bonito que eu recomendo muito para as pessoas, assim, pelo menos pesquisarem na internet, que é um fenômeno que tem em poucos lugares, que é a bioluminescência do vagalume, né? Então fica a larvinha do vagalume ali no cupinzeiro, né? E fica igual uma cidade, aqueles buraquinhos todos cheios de larva, né? De vagalume brilhando. Isso é uma coisa É, bem não. interessante, né? Assim como tem muitas espécies de cupins nesses cupinzeiros, na verdade tem muitas espécies de tudo, de vertebrado, que utilizam esses cupinzeiros como Uhum, refúgio, né? Essa é uma das uhum, grandes importâncias ecológicas dos cupins quando a gente fala desses cupinzeiros. Eles criam abrigos para vários grupos. uhum, E uhum. essas larvas de vagalume, eu não conhecia. Eu trabalhei lá no Parque das Emas na minha graduação, mas eu não cheguei a ver o fenômeno, porque ele é só Ah, durante você não o viu? comecinho das chuvas, né? Ele é ali em Aham, outubro e novembro que ocorre esse fenômeno da isso. bioluminescência. Eu Aham. só fui ver há 2 anos atrás que a gente falou, não, vamos ver esse negócio. E a gente juntou um grupo daqui de São Paulo, um pessoal daí de Goiânia, e a gente encontrou lá no Parque das Emas para ver. E realmente é fenomenal. É. Eles são as larvinhas de besouro que elas ficam brilhando justamente para atrair os alados dos cupins, que estão revoando Uhum. nessa época da chuva, eles revoam e aí Ah, eles brilham ali, e os bichos aham. voando, eles são atraídos e as larvinhas vão lá e catam os alados. Então eles E da, moram no da cupinzeiro própria espécie que constrói o de cupinzeiro qualquer ou de... espécie que está voando, porque lá no Parque das Emas Gente. deve ter o quê? Deve ter pelo menos umas 30, 40 espécies ou mais. Então, no começo das chuvas, essas espécies todas estão voando. E eles Aham, pegam o que voar. aham. Eu ia justamente perguntar assim, se essa relação tem algum, algum problema, entre aspas, assim, para alguma das espécies, né? Mas então o vagalume fica ali espertão, esperando os alados, né? Tá usando da casa e ainda se alimentando dos cupins. Verdade. Pois é, pessoal, então eu recomendo quem está assistindo, dá uma pesquisada, bioluminescência, Parque Nacional das Emas, porque é um fenômeno incrível. Eu vi lá no Parque das Emas esse fenômeno e vi num pedacinho do cupinzeiro lá no Tocantins. Eu cheguei a ver Eu na mal. Amazônia também, mas Hum, ele ocorre em outros lugares, porque tendo o uhum, vagalume, tendo cupinzeiros, né, ele uhum, ocorre em outros lugares. Só que lá no Parque das Emas, como tem uma densidade muito grande de Corniтерmes cumulans, que é esse bicho que uhum, constrói esse cupinzeiro bem conspícuo, e lá é um uhum, campo, então não tem a vegetação, então você vê uhum. vários cupinzeiros próximos uns dos outros e todos eles com as larvinhas, e isso faz o fenômeno ficar mais bonito, né, mais interessante. É Mas incrível, o fenômeno em si ele ocorre em outras regiões também. Entendi. Eu achava que era mais restrito, assim, mas realmente lá parece que cai um pedaço do céu no chão. É bem incrível Ah, é mesmo. lindo. Conta pra gente, então, assim, sobre aspectos ambientais. Como pesquisa, né? O pesquisador, ele consegue ir para campo e entender algo sobre o ambiente de acordo com a presença de alguma outra espécie. Então, a gente tem assembleias, né? A gente tem comunidades de cupins diferentes em diferentes locais. Eles respondem principalmente ao tipo de vegetação. Uhum, Então, se a gente tem uma vegetação mais florestal, uma vegetação mais savana ou mais de campo, eles variam, a composição de espécies, ela varia de um local para outro. uhum. Você chegou até a perguntar de solo também, né? Isso, De aham. solo tem bastante.
tem pouca relação, na verdade, do Uhum, tipo de solo com os cupins. uhum, Ou é pouca relação ou é pouco estudo. São duas, uhum, são dois pesos aí na balança que a gente uhum, precisa de mais estudos para confirmar essas relações. Mas as principais questões de composição de espécie, principalmente, é a vegetação. Então uhum, a gente consegue perceber, por exemplo, ambientes degradados uhum, através do tipo de espécie de cupim que você tem naquele ambiente. uhum, Ah, talvez não tanto as espécies, mas o tipo, o que aquelas espécies comem. Então, por exemplo, isso é uma coisa que todo mundo pensa que cupim só come madeira, né? Mas na uhum, verdade, só metade das espécies de cupins é que são xilófagas de verdade que comem madeira. uhum, A uhum, outra metade toda, elas são omnívoras, ela tem todo um gradiente de degradação de matéria uhum, vegetal, né, de madeira, de decomposição, que os cupins se alimentam desse material. Então tem bicho que come madeira, tem bicho que come a madeira já apodrecida, tem bicho que come serrapilheira, tem bicho que uhum, come matéria orgânica no solo já bem decomposta, né, que é o humus. uhum, uhum, Tem bicho até que come líquen. Então, uhum, dependendo do ambiente e do tipo de degradação que tem aquele ambiente, ou uhum, tipo de vegetação que tem, você vai encontrar mais xilófago, você vai encontrar mais bichos onívoros, por exemplo. Na Amazônia, por exemplo, tem uma relação de que quanto mais perturbado é o ambiente, menos espécies onívoras você vai encontrar. E enquanto que em ambientes do cerrado, já é o contrário, ambientes mais degradados, você vai encontrar menos espécies xilófagas. uhum, Então, existe uma relação assim mais com o tipo de alimentação do que uhum, com as espécies em si, muitas vezes. uhum, entendi. E eu que tenho um conhecimento assim popular de que os cupins eles indicam solos mais ácidos, né? Estão presentes em solos mais ácidos, mas talvez seja muito esse essa impressão tenha muito a ver com essa presença de em uma abundância maior, né, de alguns grupos que são muito conspícuos, né, que aparecem muito. Então, a sensação que as pessoas têm é que ali tem muito cupim, porque o solo é mais ácido, mas de repente é um solo que está mais degradado e, não sei, Então, um existe solo que muito essa esteja mais relação degradado. mesmo na pastagem, né? O pessoal vê muito isso em Uhum. pasto. Pasto com solo ruim tem muito cupinzeiro. Que aí E você tem uma existe essa. prevalência de algumas espécies, né? Exatamente. Em pasto, geralmente você vai ter muito conspícuo esses bichos que a gente vê lá no Parque das Emas, por exemplo, o Cornitermes. Ele é um Uhum, bicho que ele é muito abundante no quê? Num campo. Lá é um campo natural. uhum, Então ele é muito abundante naquela vegetação natural. Quando a gente uhum, pega um cerrado, estrito senso, ou uma floresta e transforma aquilo num campo, o que a gente uhum, está fazendo? A gente está permitindo, a gente está criando um hábitat perfeito para aquela espécie. uhum, Então, se você der o tempo suficiente, ela vai ter uma abundância desproporcional naquele local que uhum, não tinha antes, justamente porque você uhum, criou um ambiente perfeito para ela. uhum, E tem muita questão também, muito mais do que a questão do solo ácido, é a idade das pastagens. uhum, Então, muitas vezes você vê um pasto que está cheio de cupinzeiro, aquilo uhum, não está indicando que um solo ali é ácido, é simplesmente uma uhum, pastagem que não tem um manejo há muito uhum, tempo. Se você deixar uhum, uma pastagem com 10, 15 anos sem trabalhar o solo dela, sem fazer nenhum tipo de manejo, você está dando tempo suficiente para que os cupins vão crescendo ali. Por isso que você vai ver uhum, muito cupinzeiro, né? Se você faz um uhum, manejo adequado, ou pelo menos mais frequente, você vai diminuir aquela quantidade de cupinzeiros. Não que uhum, isso vá influenciar no seu pasto ou não. Existe uma discussão na literatura muito interessante também, de que os cupinzeiros, esses que estão nas pastagens, eles raramente comem a planta viva. uhum, Eles comem principalmente gramíneas mortas. uhum, Então, se ele come a gramínea morta, ele não está comendo o pasto. uhum, E se ele não está comendo um pasto, ele não é uma praga de fato para o seu pasto. Ele uhum, seria uma praga estética. Tem uhum, um livro tem um capítulo de livro que discute essa questão dos cornitermes como praga estética nas pastagens, muito uhum, mais do que uma praga efetiva comendo o capim. uhum. Essa questão é bem interessante porque, assim, dentro da agrofloresta, a gente tem
Eu trabalho muito na linha da agricultura sintrópica, né? Então, a gente faz uma leitura do ambiente e a gente traz muito dos conceitos e do entendimento da ecologia para a gente fazer a produção e fazer, né, o sistema agroflorestal. Então, na verdade, quando a gente olha para o cupim, ele está fazendo um serviço ali, né? Então, aquela área passou por uma degradação e os cupins estão trabalhando aquela área. Então, assim, a gente olha para o cupim como se como se fosse culpa do cupim daquela área estar degradada, mas não. A natureza ela vem trabalhando para sempre otimizar os processos, né? Não de uma forma consciente, mas, né, isso é evolução, né? Isso acontece há muito tempo, e que gerou toda a biodiversidade, né? Então, o cupim está ali trabalhando porque aquela área foi degradada, ele vem ali trabalhando, né? E a gente tende a pensar que é o cupim que está degradando. Não, na verdade, ele está fazendo um serviço, né, bem eficiente ali de revolver o solo, de trazer nutrientes, né, de baixo do solo para cima. Então, a gente muda um pouco a gente fala que não existe praga, né? Então, na verdade, o organismo está ali trabalhando, né, para melhorar o sistema, não de forma consciente, mas é isso que o fluxo da vida faz, né? E aí como a gente não tem leitura ecológica mesmo, de não entender qual que é a função do organismo, a gente entende ele como praga, só que a gente que não conseguiu, né, otimizar o processo ali. Essa questão É, dos cupins praga, ela tem dois lados interessantes aí. Um é a uhum, questão da fama dos cupins como praga, né? uhum, Só que quando a gente pega das 3.000 espécies de cupins conhecidas, é, 10% delas já foram registradas em algum momento como pragas ou agrícola ou urbana, mas que causam realmente prejuízos de verdade para o ser humano. Esse número é de 3 a 4% das espécies de cupins que realmente causam prejuízos. Então, todo o restante aí, 95% dos cupins, eles ganham a fama, mas não fazem uhum, não causam prejuízo de fato. uhum, E aí tem uma diferença muito grande entre cupins urbanos e cupins agrícolas, né? Pragas uhum, agrícolas e pragas, entre aspas, aí, urbanas. As pragas urbanas, quando a gente pega em São Paulo, por exemplo, ou mesmo em Goiânia, elas de fato causam muitos prejuízos, uhum, ah, e não tem muito o que fazer, até porque são espécies exóticas. Geralmente uhum, pragas agrícolas, os cupins que são considerados pragas agrícolas, eles são nativos. É muito raro você ter uma praga considerada agrícola que ela é exótica. Então eles são uhum, animais que viviam naquele ambiente, a gente modificou o ambiente e de alguma forma eles estão interagindo negativamente ali. Então tem muito uma questão de manejo dos cupins que, dependendo, você pode reverter essa ideia de que eles estão tendo um papel como praga e que eles podem ter um papel muito uhum, positivo. Na uhum, verdade, tem alguns estudos, tem uma prática na África que eles chamam de prática Zai, que é na língua nativa lá, ele significa acordar cedo para preparar a terra de canteiro. O que uhum, eles fazem? Eles fazem um canteiro e eles colocam quantidade muito grande de matéria orgânica, de galhos, de serrapilheira, de estrume de gado, como se fosse uma curva de nível, e aí nessa curva de nível eles acumulam matéria orgânica fazendo um canteiro ali. Essa uhum, matéria orgânica ela vai atrair cupins. uhum, E aí os cupins fazem justamente esse papel que você estava falando, de uhum, que como está atraindo cupins ali, eles vão fazer furos por baixo da terra daquele uhum, local. Então vai criar um sistema de aeração do solo, uhum, vai criar um sistema de permeabilização do solo. uhum, Isso evita então lixiviação, erosão e aumenta a própria retenção de água para as épocas secas. Então uhum, essa prática eles utilizam os cupins de forma a trazer esses benefícios que eles podem, esses serviços ecossistêmicos que eles prestam de uhum, fato, né? Se uhum, você realmente só botar uma planta ali e deixar somente ela, os cupins vão acabar comendo aquela planta. Mas se você disponibiliza
outra fonte de matéria orgânica, geralmente os cupins eles vão preferir a matéria orgânica morta do que aquela viva. E aí, Uhum. além deles não serem praga, eles vão fazer um papel positivo de ciclagem de nutriente, de movimentação desse nutriente, né? Ele traz nutriente lá de baixo para cima, Uhum. escavação, aeração do solo, Uhum. Uhum. enfim, todas essas questões que você já citou também, né? Além da própria Uhum. decomposição da matéria orgânica, Uhum. ajudando aí no processo de aumento de matéria orgânica no solo, que está Uhum. toda a base aí da Uhum. agrofloresta também, né? Exatamente. Aqui a gente trabalha muito com colocar muita matéria orgânica, né? Muita madeira também. Então, assim, quando as pessoas não entendem, estão começando a conhecer o sistema e não entendem muito bem, é, a primeira coisa que fala é assim, nossa, mas vocês vão colocar esse tanto de madeira, vai dar muito cupim. E aí a gente fala que bom, tomara que dê muito cupim, porque é isso que a gente quer. A gente quer trazer de volta essa vida para o solo, né? Porque o solo ele tem que ser vivo. Então, quanto mais diversidade de organismos tiver ali para fazer esses serviços ecossistêmicos, né? É, que é tudo isso que a gente falou, para a gente é melhor, porque vai ter muito mais nutriente. E aí sim a gente vai entender como os processos acontecem, como as plantas interagem entre si e com os outros organismos, né, para a gente poder trabalhar a favor das leis da natureza, né, e não ficar tentando ir contra, né? Então, quanto mais cupim para a gente tiver, melhor, porque eles vão ajudar nessa ciclagem do carbono, né, dessa madeira que está ali no sistema. Então, O para a próprio gente. processo de umidificação, os cupins umívoros, eles fazem um papel muito parecido com o que as minhocas fazem, né? Que estão aí na composteira de muita gente, né? Então tem muito cupim que faz um papel muito parecido com os das minhocas, mais parecido Uhum, mesmo do que o papel de um fungo, por exemplo, que seria decompor a madeira uhum, mais uhum, bruta ali, né? Então tem uhum, dentro da diversidade de cupins que a gente tem espécies que fazem uma decomposição da madeira mais bruta ou uhum, animais que comem o solo e trabalham muito nessa ideia de umificação do solo, na verdade, uhum, que é transformar aquele solo mais para formar o em humus, né? até fixação de nitrogênio também. Uhum. Existe uma Ah, diversidade muito grande de micro-organismos na simbionte dos cupins, uhum, que estão no tubo digestivo deles, né, no intestino deles, que elas fazem fixação de nitrogênio. Então, tem muitas uhum. espécies que auxiliam também, não só no carbono, mas no ciclo do nitrogênio também. E que ajudam na digestão, né, da madeira também, né? Sim, exatamente. Uhum. Nossa, gente, cupim é incrível. É, São os melhores. eles são incríveis, é sério. Eu adoro cupim, assim. Eu fico tentando lembrar, assim, pelo menos alguma coisa de formato, assim, mas eu, né, não cheguei a estudar, assim, para poder lembrar muito, não. Mas eu sou defensora dos cupins. Mas, esses dias aconteceu algo bem engraçado aqui em casa, que uns cupins começaram a descer pela parede e apareceu um buraquinho na parede. De repente estava aquele túnel todo formado aqui, com, né, uma matéria que eles foram trazendo, eles formaram um túnelzinho. E aí eu fui achando bonito, fui vendo o desenho que eles estavam fazendo, deixei um pouco, aí depois falei, acho que eu não posso deixar esses cupins aqui, né, no meio da sala. E aí eu comecei a desmanchar esse túnelzinho que eles estavam fazendo, e eles ficavam desesperados, coitados. E aí eu comecei, falei, bom, tá dentro da casa, né? Eu comecei a aplicar óleo de ninho nos buraquinhos. E aí eu fiquei por dias fazendo isso. Eu não lembro se eu entrei em contato com você até, mas eu fiquei Se por chegou dias a mandar alguma coisa. jogando óleo de ninho no buraquinho, que eu falei, acho que dentro da casa acho que não é legal ter cupim, né? E aí Exatamente. fiquei nessa, né? Tipo assim, não, eles foram embora, então eu fiquei pensando, mas será que eu vou jogar óleo de ninho até acabar com todos os operários, né? Inocentemente, né? Então, é aquilo que eu falei, né? As pragas urbanas, né? Aqueles bichos que realmente estão nas nossas casas, eles são mais difíceis de defender de fato, porque uma vez que a gente se apropriou daquela nossa casa, a gente já não está pensando muito mais em serviços ecossistêmicos ali dentro, né? A gente não quer que tenha decomposição do seu teto. Uhum, uhum,
Então, de fato, e eles causam diversos prejuízos a algumas espécies que são principalmente espécies exóticas, né? Aí em Goiânia, provavelmente se construiu o casinho não, deve ser uma espécie nativa mesmo, deve ser algumas utitermes que deve ter construído esses caminhozinhos aí. É, a cabecinha E o dele era ideal seria achar o pigmentada e ninho tinha dele. um. Exatamente. Tem o narizinho é o nas utitermes, cabeça pretinha, né? É, É, ele provavelmente tem um ninho externo que você poderia rastrear ele, né? Você vai seguindo as galerias até achar a uhum, colônia. uhum, E aí, na verdade, essa colônia, você pode ou alimentar ela, dando material vegetal mais próximo dela ali, que ela vai deixar de ir para sua casa para ela se alimentar ali, ou você uhum, pode colocar ela no sistema, né? Que é outro princípio da agroecologia aí, né? Você pode pegar aquele ninho, quebrar ele, triturar ele e jogar na sua plantação, que ele é um adubo uhum. ótimo, na verdade. Isso, inclusive, é utilizado na Amazônia, o pessoal faz muito isso. Eles pegam cupinzeiros, trituram e fazem o solo, aumentando a matéria orgânica que tem ali no solo também. Uhum, uhum. Eu lembro quando eu trabalhei um pouquinho com bonsai, assim, fazendo hobby, né? E aí eu lembro dos meus amigos bonsaístas, que eles falavam que usavam terra de cupim, né? A terra de cupim, que quebravam o cupinzeiro, assim, que é bem rica em nutrientes. E tem uma outra experiência também, que tem um agroflorestor que fez, Oswaldinho, ele fez uma experiência de pegar, isso é muito interessante, até para quem, se alguém estiver assistindo e tiver uma pastagem que tiver muito cupinzeiro, ele começou a plantar ao redor dos cupinzeiros. Então ele revolvia o solo ao redor daquele cupinzeiro, colocava ali uma diversidade de sementes, mandioca, sementes variadas de feijão, né? Tudo que ele tinha de semente, e ele fazia uma ilha ali. E aí, com o tempo, aquilo foi né, crescendo e o cupinzeiro chegou a desabar, assim, mas formou uma ilha de diversidade e com espécies, assim, com uma riqueza muito alta, né? Que aí vem fauna também trazendo sementes. Então, isso é uma maneira bem interessante de fazer até recuperação de área degradada, né? Para quem tem menos recursos para vir com muda, até porque a gente também não gosta de trabalhar muito com muda, a gente prefere sementes, dá para fazer isso porque o solo do cupim, né? Ele é bem rico em nutrientes, né? Qual que é a profundidade que vocês já viram assim que chega um ninho desses de solo? Esses ninhos mais comuns que tem em pastagem, que é de cornitérmies, eles podem chegar aí 50 centímetros ou mais o ninho, né? Só a construção Uhum, do ninho mesmo. Dependendo se o cupinzeiro ele tem uma altura X, para baixo ele vai ter uma altura meio X aí, X dividido por 2, dependendo do tamanho dele. Se ele for no início, ele tem mais parte para baixo do chão do que parte para cima. Mas a partir do uhum, momento que ele vai crescendo muito, ele vai ficando mais alto e tem uma parte um pouco menor embaixo. Mas uhum, então ele pode chegar talvez uns 50 centímetros para baixo, mas as galerias uhum, vão mais para baixo ainda, muitas vezes. Então uhum, eles não só estão ali, né? Porque eles vão criando galerias para os lados e uhum, para baixo daquele cupinzeiro. uhum, Mas essa coisa que você falou de pastagem do cupinzeiro, é, a parte de plantar ao redor do cupinzeiro, eu já tinha visto também em algum site de agrofloresta sobre isso. Mas uma coisa que você pode perceber na própria pastagem é que muitas vezes ao redor do cupinzeiro, o capim ele tá com um verde muito mais vistoso do que o uhum. capim longe do cupinzeiro, Sim, mostrando justamente que ao redor ali do cupinzeiro é uma ilha de nutrientes que eles vão criando. Eles vão exato. criando uma ilha de nutrientes ali ao redor do, do- da construção, né? Uhum, uhum. E Eu essa vi. ideia, até se você tiver mão de obra suficiente, você pode usar essas partes, se você tritura, pega só o topinho do cupinzeiro ali, você tritura aquilo, joga na sua floresta ou na sua pastagem, deixa o cupinzeiro crescer de novo, daqui 2 anos você faz a mesma coisa, você vai adubando naturalmente a sua pastagem, né? Só é Essa é meio uma, difícil de fazer isso, né? puxado, é isso que eu tô falando, tem que ter mão de obra pesada ou um maquinário, né? Eu quero ainda fazer uma parceria com o pessoal de engenharia para fazer uma máquina dessa, para fazer um triturador de cupinzeiro para criar um adubo instantaneamente ali e já jogar ao mesmo tempo que você corta ali o tampinho,
você já Aham. joga ele. E aí você não mata o cupinzeiro, né? Você só arranca o tampinho, que aí você deixa ele crescer. Daqui 2 anos você faz a mesma coisa de novo. E você faz uma ciclagem naturalmente. E aí eles Quando eu vou fazem fazer esse cucuruco, né, para cima, assim, forma um microclima muito diferente, né? Sim, o cupinzeiro, de uma forma geral, ele tem uma homeostase considerável, assim, Uhum, pensando na temperatura do solo, na superfície do solo, pelo menos, né? O uhum, cupinzeiro ali, ele mantém um clima mais ameno, quando a gente pensa no cerrado, que tem o sol a pico aí do meio-dia, né? Lá no uhum, centro do cupinzeiro fica um pouquinho mais agradável para os uhum. jovens e para os ovos, para a rainha se desenvolverem ali, né? Eu lembrei você estava falando da engenharia, né, de fazer uma parceria com o pessoal da engenharia, ou você tem que ter um tamanduá-bandeira que seja bem amigo seu, né, Aquele cevado ali, pinacoleira, né? cevado ali para ele fazer esse serviço, né, dar esse abração ali no cupinzeiro. A ceva é É, o próprio cupinzeiro. é, é isso, né? É, conta pra gente alguma curiosidade sobre cupins, assim, tipo, tem alguma coisa. Eu vi que tem um cupim que o soldado, a defesa dele é dar com a mandíbula, né? Ele dá um peteleco no, em que ele quer A gente afastar, né? batizou ele de cupim peteleco. Oh, Então mas tem várias estratégias, né? a, uma das principais curiosidades que eu acho mesmo de cupins são as estratégias de defesa que eles têm. Os Uhum, principais predadores de cupim, quando a gente pensa no tamanduá-bandeira, né? Mas na verdade os principais predadores de cupim são formigas. Então, boa parte das defesas de cupins, boa parte da morfologia dos cupins, dos soldados principalmente, ela é provavelmente em resposta a uma pressão seletiva de formigas. Então a hum, gente tem esse tipo de defesa. Tem um cupim que a mandíbula dele é toda torta, né? Que é esse cupim uhum, peteleco. E em vez dele morder com a mandíbula torta ela faz esse movimento, né? Ela cria uma tensão da musculatura da cabeça dele com uma estrutura que é a outra mandíbula. E aí ele faz esse movimento que é um peteleco para jogar uma formiga, né? Um oponente ali longe. Ele é bem tem, comum aí, se você talvez já é tenha mesmo visto assim? ele. Ah, eu vou Ele observar. parece que o peteleco dele parece um choquinho que você põe quando você põe na mão assim, ele dá o peteleco na sua mão, parece um choquinho, Ah, eu não é sei bem se eu vou legal. conseguir arriscar, vou querer arriscar de colocar ele na minha mão, mas eu vou. Não, não dá, é bem fraquinho, é É só que vai que legal. eu erro e pego outro, né? Outro É, soldado bom, aí. aí tem os sintermes que tem a mandíbula realmente para morder, né? Tem outros que não Os tem mandíbula sintermes, nenhuma. eles são comuns, né? Esses que tem que geralmente é o que a gente Eles não sai no quintal à noite, é o que pica o pé da gente. cornitermes também o cornitermes também Hum, morde bem, mas o uhum, que arranca sangue para valer é os sintermes. Eles são mais vermelhões, cabeçudão hum. assim, ele se pegar, arranca sangue mesmo. Me diz aqui, quem está na cidade, está desesperado com cupim, como lidar com ele? Você já falou, né? Uma dica é, né, se está atacando a sua casa, procura onde está o ninho deles, porque é isso, assim, enquanto você não tirar a rainha dali, não adianta querer tirar, né, os soldados, os operários que são os que ficam circulando, né? A colônia mesmo só vai ser desfeita quando não tiver a rainha, né? Como que as pessoas na cidade podem aprender a lidar um pouco mais com os cupins e não ficar jogando Baygon? Olha, vai depender da espécie que você tem de cupim. Essa é a primeira pergunta. De fato, é igual a gente falou anteriormente, né? Você não quer que o cupim faça a decomposição dentro da sua porta ou do seu telhado. Então, Uhum, a gente às vezes tem que eliminar eles ou uhum, abandonar a casa e deixar para eles. São duas opções. A maioria das pessoas vai preferir a primeira, né? uhum, Então, para eliminar, no caso, você vai ter que saber qual espécie. Se você tem um cupim de madeira seca, que a gente chama, que são aqueles que soltam aquele pozinho, uhum, aquele granuladinho, né? uhum, Não é o que você tem aí, por exemplo. Esse cupim uhum, de madeira seca, a colônia inteira dele está dentro da madeira. Então, se você tem uhum, uma porta ou você tem um quadro você vê saindo aquele pó, ali está a colônia inteira. uhum, A,
Dependendo do tamanho da infestação, é mais barato você realmente jogar aquilo fora e comprar um novo. Uhum, Ou você, se você tem algum apego, talvez é sei lá, um quadro de família, alguma coisa, um uhum, móvel que vai passando de geração em geração e você quer salvar aquilo, uhum. existem alguns tratamentos que não vão ser com veneno, por exemplo. Você pode fazer um tratamento de aquecimento. Se você aquece Hum, localmente aquele pedaço do uhum, móvel ali onde está a colônia, e aí você uhum, poderia matar os indivíduos ali. uhum, E tem, apesar do veneno não ser tão legal, quando a gente pensa em injetar um veneno na sua porta, ele não vai para o ambiente depois, ele vai continuar ali na porta, então ele não tem um efeito tão negativo para o ambiente. Então você poderia uhum, injetar veneno localmente, em vários locais ali dentro daquela uhum, porta para eliminar ele. uhum. Tem cupins, o cupim subterrâneo, que é uma outra espécie. Esse já é bem mais problemático, porque ele pode ter, você pode até eliminar, às vezes, a rainha de um local, mas tem uma outra rainha ao lado, porque eles têm colônias policálicas, que a gente chama. Às vezes Hum, tem mais de uma rainha e tem mais de um ninho para a mesma nossa, essa eu colônia. não sabia. Então, às vezes você até destrói ali uma colônia, mas aí tem a outra ali. Então não adiantaria nada. Para esses tem iscas, que as iscas elas são bem interessantes também. A isca ela funciona de forma que o operário ele vai lá, ele come um pedacinho de madeira com o veneno, ele leva aquele veneno para dentro da colônia, compartilha aquele alimento com outros indivíduos e aí você vai definhando a colônia aos poucos também. Então ele não é ele é muito menos agressivo com o meio ambiente também, porque o veneno fica concentrado ali na isca apenas, né? E Uhum, os indivíduos conseguem carregar aquilo para dentro do ninho e aquilo não vai para o solo. E uhum, tem você para esse cupim de madeira, esse cupim subterrâneo, desculpa, você pode uhum, criar barreiras físicas também. Se você, uhum, quando você pensa previamente, né, antes da infestação, você uhum, consegue construir uma casa e fazer uma barreira de concreto no subsolo, evitando uhum, que venha do seu vizinho ali uma colônia. Então, essa uhum, barreira física, ela pode ser bem interessante também. Tem a barreira química também, né, mas aí tem todo o uhum, problema de você despejar veneno no solo, que não é o ideal. uhum. Esses são Entendi. os principais, essas principais pragas urbanas que a gente tem. Nas Utitermes, realmente é você procurar o ninho e destruir o ninho. Uhum. Ah, então não tá tão difícil assim, não. É mais falta de manejo adequado mesmo. É, É, dá trabalho, mas e gasta dinheiro, mas né? a vida é assim, né? Na verdade, a gente destruiu uma área, né, além da conta, porque a cidade ela é altamente, né, a pressão é muito alta. E é isso, a gente não deixa espaço para eles, eles estão vindo de volta, né? A gente tem que aprender a lidar Exatamente, é uma competição por espaço, é uma com competição essa por espaço. galera aí. Mas então, é dentro da... Ah, teve uma pergunta, uma mensagem que alguém respondeu de cupins atacando abelhas, os ninhos das abelhas, acho que abelhas nativas que a pessoa cria, né? Você já viu algo sobre isso? Eu não sei se de repente ele estava atacando a madeira. Então, eu tenho uma colônia de jataí que tem cupim na madeira da colônia. Mas é Uhum, porque eu tenho a colônia dentro de uma caixinha que a gente chama de caixinha sustentável, esqueci o nome da caixinha. Enfim, coloca ela dentro, né? E ela é de madeira uhum, e ali tem um uhum, cupinzinho de madeira seca. Eu não uhum, sei, eu provavelmente vou ter que trocar essa abelha de lugar. Mas os uhum, cupins eles não vão atacar as abelhas em si, no máximo eles vão uhum. atacar a caixa onde A ela tá ou caixa. a árvore que ele poderia estar, né? Uhum, certo. Eu vou fazer o Na seguinte, verdade, eu é vou. até o contrário. Na natureza, tem várias abelhas que utilizam cupinzeiros como local de nidificação. Tem algumas abelhas que elas Hum, fazem ninho só dentro de cupinzeiro. Então, na natureza é o contrário. Ó, elas que são as entendi. inquilinas aí. Entendi. Mas aí elas chegam a ter um embate assim com os cupins, eles ficam incomodados e saem de uma parte ali. Como é que é? Eles geralmente se isolam. Provavelmente as abelhas, Hum, quando elas vão construindo, elas vão se isolando ali, elas vão fechando e provavelmente tem algum contato, né, no início, mas isso é muito uhum, difícil de estudar. Tem muito pouco estudo sobre essa uhum, interação dos bichos que vivem dentro dos cupinzeiros, porque uhum, você pode imaginar que está tudo fechado, né? Para você uhum, estudar isso, você vai ter que quebrar e você vai acabar perturbando
o Sim. negócio você não vai estar estudando mais da forma que acontece Uhum. na natureza. Mas a Exato. gente imagina que eles vão se fechando ali e pode haver algum embate ou outro, mas ele é minimizado quando já está todo mundo isolado ali. Uhum. Entendi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui para os comentários para ver se alguém tem alguma curiosidade, alguma pergunta. É, E aí, eu queria que você, porque a gente vai ter mais alguns minutos. E aí a gente vê se a gente entra numa nova live de acordo com as perguntas, se tiver mais perguntas ou não das pessoas. Eu queria que você assim, Beleza. deixasse, antes de qualquer coisa, uma mensagem para as pessoas que estão assistindo em relação aos cupins. Assim, eu sei que a gente já falou muita coisa, eu defendo eles, né? Mas assim, qual que seria a sua mensagem para quem está ouvindo em relação aos cupins? Como lidar, né? Sei lá, o que você queria falar como pessoa que estuda os cupins há muito tempo e falar para um público que não conhece tanto os cupins? Tem gente que conhece aqui, mas Então, a minha mensagem principal é tentar tirar o foco um pouco dos 3% de cupins que são de fato pragas e causam prejuízo para a gente. Vamos pensar nos outros 97% dos cupins que estão fazendo um papel extremamente importante, né? Um dado que eu acabei não falando é da biomassa que tem dos cupins no mundo. Ah, Existem algumas estimativas de quantidade de cupins e a quantidade de cupins em peso seco ela é aproximadamente a mesma que a quantidade de peso de seres humanos no planeta. Então, para cada Natália aí, vai ter, sei lá, 60 quilos de cupins também. Para cada pessoa aí tem aproximadamente o mesmo peso dela de cupins tô no mundo. chocada. Em relação aos outros animais terrestres, pegar todos os outros animais vertebrados, tem 5 vezes mais cupins em questão de biomassa do que todos os outros vertebrados, tirando os seres humanos e tirando gado, tirando os animais domésticos. Gente, o Então, mundo é dos animais cupins. selvagens. Oi? O mundo é dos cupins. Exato, de vertebrados, né? Na verdade, o mundo, na verdade, ele é de cupins e formigas. Uhum. Formigas em biomassa tem um pouco mais de cupins. Tem um estudo que saiu esse ano que ele compara, tipo, formigas tem 70 megatoneladas de formigas. Cupins tem 50 megatoneladas. Seres humanos tem 60, gado, de uma forma geral, tem 100, então Nossa, eu tô é o que chocada. mais tem. E animais vertebrados selvagens é Aham. só 9 megatoneladas. Então, para você ter uma ideia da proporção aí, de 9 para 50 para cupins. Então, você Gente, pensa a quantidade de cupins fazendo esses serviços ecossistêmicos nos uhum. ambientes. Eles, de fato, eles que carregam esses ambientes em questão de decomposição de matéria orgânica, em questão de construção de solo mesmo, né? Uhum. Então, se a gente para de focar nesses 3% e pensa nos 97%, a gente vai ver os cupins com outros olhos. Exatamente. E eu acho que é bem isso, assim, a gente precisa começar a entender que os organismos, eles estão fazendo papéis e ações que a gente não tem a menor ideia. Então, é um risco muito grande para a própria sobrevivência do ser humano a gente eliminar espécies, a gente extinguir espécies que a gente nem sabe o que elas estão fazendo ali. Então, por exemplo, a gente fala muito das abelhas, né? Da extinção das abelhas, o que poderia causar, porque tem uma relação um pouco mais direta, né? Mas em relação aos cupins, imagina se a gente acabasse com todos os cupins, o que seria algo muito difícil, né? Mas se a gente acabasse Exatamente. com todos os cupins ou com uma grande diversidade dos cupins, com certeza a nossa qualidade de vida seria afetada porque ia ser uma cadeia de eventos que Entra iam em colapso deixando os de ecossistemas. acontecer. Exato. É bem isso. Então, Porque é, é... eles estão na base da cadeia alimentar, eles são alimentos, você imagina essa biomassa. Ele é a Uhum, base, ele é a alimentação para uma grande quantidade de outros animais. sim, Até mesmo, eles vão morrendo ali. Eles entram no ciclo também do carbono, do nitrogênio, o uhum, processo de decomposição.
Quando você coloca nessa escala da biomassa, de fato, os ambientes tropicais, onde eles são mais abundantes, e subtropicais, eles são completamente dependentes dos cupins, Uhum. em questão de funções ecossistêmicas, né? Da ciclagem, tudo é. Então é isso, a gente não tem que tentar acabar com todos esses organismos que a gente, na nossa ignorância, entende como praga, sabe? Porque é, é, é muito complexo, são milhares de anos de relações, de evolução, né? De relação entre as espécies que a gente, o ser humano, chegou no finalzinho, né? E a gente já quer sentar na janela, então a gente precisa baixar um pouco a nossa bolinha, porque a gente não é tão sapiens assim. É igual você falou, você quer estudar uma relação que tem ali dentro do cupinzeiro, a gente não tem ainda, né, Tem tanta uma coisa ainda para estudar em ferramenta para cupins. estudar. Então a gente precisa abaixar um pouco a nossa bolinha e entender que eles estão aí fazendo vários papéis e sem querer estão beneficiando a gente, né? E a gente está aí só querendo jogar Baygon neles. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver se vai dar tempo. Se por acaso não der tempo, gente, a gente entra de novo mais uns minutinhos e aí vocês refaçam as perguntas, por favor. Teve alguém que perguntou se os cupins subterrâneos comem raízes das árvores. Pode comer, né? Os cupins subterrâneos, os coptotermes, dependendo eles podem comer tecido vivo de árvore, sim, não só açaís, mas outros tecidos vivos, né? Isso vai muito daquela questão. Se você deixar um pedaço de madeira seca e um pedaço de árvore vivo ali, ele vai na madeira seca. Mas se Uhum, ele tiver só um pedaço de árvore, eles são extremamente flexíveis, eles vão poder até matar uma árvore, né? Eles uhum, são um problema sério em arborização urbana onde uhum, tem. Se eu não me engano, em uhum, Goiânia não tem esse Coptotermes mais problemático. Aqui em São Paulo a gente tem uhum. bastante dele. Uhum. Essa questão dos organismos atacarem as plantas, a gente também tem um entendimento que é o seguinte: eles são otimizadores de processos. Então, o que que eles vão fazer? Eles vão atacar aqueles organismos, aquela espécie, aquela árvore, por exemplo, que já está debilitada. Então, eles conseguem, né, esses organismos invertebrados, as formigas, por exemplo, que atacam as plantas e fazem a poda, né, das plantas, esses organismos eles conseguem detectar que tem muito aminoácido e muito açúcar livre na seiva dessas plantas, e aí, ou às vezes a parede celular está muito mais fraca do que uma planta que está saudável, e aí eles vão otimizar o processo, eles vão atacar aquela planta e vão pegar esses nutrientes e vão disponibilizar de novo no solo, e aí uma outra semente que vai cair ali vai absorver aquele nutriente e ela pode vir, porque talvez a gente tem uma chance de ter sementes que têm uma genética melhor, né? Só que aí no ambiente urbano a gente não tem isso, a gente tem árvores que estão muito estressadas, né, pelo próprio ambiente urbano e não tem essa chance, não tem sementes ali, uma chance de outra semente germinar, reaproveitando esses nutrientes, né? Tem uma outra pergunta aqui. Vamos ver se vai dar tempo. Os cu... Não, essa aqui já foi. Olá, pessoal. Moro no meio de uma grande floresta, tem cupim em todo canto. Após anos, eles começaram a entrar na casa e a parede está cheia. O que que eu faço? Bom, depende da onde você está. Provavelmente o seu problema é muito parecido com o da Natália. Se eles estão entrando na casa pelas galerias que eles vão construindo e você está no meio de uma floresta, provavelmente é um bicho nativo que você tem, deve ser um Nasutitermes também. É, E eu sugiro realmente você caçar ele. Se você é um Nasutitermes, você provavelmente vai achar o ninho dele próximo da sua casa. Vai atrás das galerias, vai atrás dele, procura o ninho, pega esse ninho, aí você pode quebrar o ninho e dar os cupins para as galinhas, elas vão adorar. Joga o resto do ninho no pé das suas árvores, que elas também vão agradecer. Pode ser que daqui um mês Ó, apareçam outros, mas aí você vai a brigando gente com eles. está com 10 segundos. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Quem não teve as perguntas respondidas, entra de novo, que a gente vai entrar de novo, tá bom?
Boa noite, pessoal. Quem enviou perguntas na live passada e a gente não respondeu, já manda aí de novo, tá? Que a gente vai ficar mais uns 10 minutinhos. Oi, oi. Oi, oi. Boa Já tarde. falei pro pessoal, quem for entrando, manda as perguntas de novo. Eu vi que tinha uma pergunta, eu não consegui ver todas, mas tinha uma pergunta sobre cupins comestíveis. As pessoas comem cupins? Existem cupins que são comestíveis? Sim, tem cupim comestível. Na Amazônia tem alguns locais que o pessoal come, eles fazem uma pimenta de sintermes, que é bem interessante, na verdade. Ela tem. O picante não é do cupim, mas eles colocam com soldados de cupins e você coloca aquele molhinho dos sintermes com a pimenta na sua comida. Às vezes até o soldado mesmo, fica crocante, né? Fica bem crocante. Quem não sabe, Uhum, sintermes é um bicho que tem um soldado de quase 2 centímetros de comprimento. E ele tem cabeça bem rígida, mandíbula bem forte. uhum, E o pessoal faz isso lá na Amazônia também. uhum. Ah, na África tem vários locais também que o pessoal come, principalmente as aleluias, que elas são muito nutritivas, elas são basicamente outro dia teve uma outra live com outro professor lá da Paraíba que trabalha com cupins e ele colocou os aleluias como bacons voando. Eu adorei a ilustração dele. Que elas são extremamente proteicas, né? E Aham, o pessoal lá realmente utiliza com muita fonte de proteína os alados dos cupins. entendi. Eu, E eu, eu gosto muito de um que tem um gosto que é o Ciriliotermes. Ele tem gosto de manga verde. Tem um bicho sério? muito. Esse cheira ele, o gosto também é de manga verde. Ele ocorre no cerrado também, é um bicho inquilino. E aí você comeu ele aqui? Você comeu cru ou você comeu? Ah, não, esse aí, ele não tem uma. Essa que é a grande questão, né? Para você comer, você precisa de bastante bicho, né? Esse bicho, ele ocorre no ninho de outros cupins Aham, e raramente você consegue uma porção muito grande. Então você pega um uhum. soldadozinho ali e tal, só sente. Daquela Ele tem que ser experimentadinha, mais saboreado do que realmente uma alimentação. Ele é uma mais iguaria. gourmet. Uhum. É engraçado porque é uma recomendação da FAO, né? Que as pessoas comecem a incluir insetos, né, invertebrados, no geral, assim, na alimentação, porque eles são uma fonte, né, de proteína, né? E aí eles estavam até conclamando os, os mestres, né, da cozinha para começar a fazer pratos que incluíam alguns insetos, por causa do teor de proteína, né? Tem alguns pratos bem. Aquele. Como é que é o nome dele? Atalaia, como é que é? Um dos mais É, famosos aí. Sérgio Atala? Esse aí mesmo, eu acho. Acho que é Ele tem, Atala. já, ele já usa tanajura em alguns dos pratos dele. Ele usa Uhum, mel de abelha sem ferrão, né? Mas é claro, uhum, é de praxe, né? Mas uhum. ele usa tanajura também e algumas outras formigas. E as rainhas? As rainhas é o mesmo problema desse gourmet, né? Para você achar ela, às vezes você precisa de mais esforço do que você vai conseguir repor se alimentando dela. Eu confesso que eu nunca comi uma rainha, mas ela é Uhum, basicamente um saco de ovos, né? É uhum, extremamente proteica. uhum. A A rainha é impressão que eu um. tenho quando eu vejo uma rainha, não que eu nunca vi, acho que eu já vi só em potinhos, assim, em laboratório, mas a impressão que eu tinha é que parecia assim, parecia um camarão, né? Olha, eu não sei. Camarãozão. Eu sou alérgico a camarão, então tem muito tempo que eu comi a última vez para lembrar do gosto de camarão. Mas sim, os insetos, de uma forma geral, eles são crustáceos terrestres. Então Aham, faz sentido a comparação. entendi. Mas no caso a barata, a rainha, ela é muito mais molenga do que o camarão, né? O camarão é bem mais esclerotizado, né? Uhum, Tem uma crocância maior do que a rainha vai ter. uhum. Tem uma pergunta aqui, e aí depois eu queria que você falasse da relação com as baratas dos cupins. Eu esqueci disso, né? É porque você falou, você foi falar alguma coisa de barata e agora eu lembrei. Tem uma questão aqui, vim indícios de cupim em uma viga da cobertura da casa, achei pó no chão embaixo da viga. Dá para ter ideia da espécie?
ou posso achar um bom material para ajudar na identificação? Olha, se tem esse pozinho no chão, ele é aquele pozinho bem seco, provavelmente são as fezes de cupim de madeira seca. Mas se você quiser, tira uma foto desse pozinho aí, manda pra gente. Ou se você tiver o do cupim, melhor ainda, o do soldado, manda lá pro Ictermes. A gente pode tentar ajudar, não garanto não. Se a foto estiver com boa qualidade, a gente pode dar uma precisão um pouco maior. Aí o Cristiano falou que o cupim que ele comeu tem gosto de salsinha. Se ele não se engana, era Velocitermes. Ah, o Cristiano coletou. O Cristiano é meu aluno. A gente coletou lá no, em Tirapina e ele comeu Velocitermes. O, a gente teve divergências contra o gosto de Velocitermes. Nem todo mundo concordou com o gosto de salsinha, não. Entendi. Mas os Nasuti termitine, de uma forma geral, eles têm defesas químicas. Então, cada Hum, espécie ele tem realmente um gosto diferente, uhum, de acordo com as substâncias desse tipo de defesa que ele tem, dessa substância que ele uhum. produz. E aí tem uma outra. Cadê? Perdi. Ah, aqui. Antes de você falar da barata, da Marcélia, ela falou: no meu quintal tem uma madeira morta, tem muita madeira morta, mas tem uma espécie de cupins nos pés de mangueira. Eles podem comer a madeira das mangueiras que estão em produção? Ah, ele talvez coma, provavelmente que você tem mangueira, mangueira é muito comum nas utitermes. Deve ser um nas utitermes que você tem, o cupinzeiro. Uhum, Eles forrageiam principalmente no solo ou em galhos mortos. uhum. É, dificilmente ele vai matar a sua mangueira ou atrapalhar na produção dela. Eles E vão aí para tem. essas madeiras que estão no chão. Uhum. E aí tem que lembrar uma coisa em relação a isso, e até árvores urbanas, que um grande problema das árvores, nem assim, a gente pensa que o cupim veio e atacou, só que a gente não lembra que a gente plantou a árvore, às vezes, no local inadequado, que ela não teve o espaço ali para ela se desenvolver bem, está sob estresse ambiental, e a gente faz uma poda na cidade, gente, horrorosa, uma poda assim super inadequada, e as plantas não conseguem fechar aquele local onde a gente podou. Geralmente as pessoas podam com facão, então fica tudo aberto ali. Então é claro que os organismos, né, os otimizadores de processos, vão vir fazer o papel deles. Então, assim, muito cuidado com a poda antes de culpar o cupim. Pense na poda, no tipo de poda que você está fazendo nas suas plantas. Fala para gente sobre a relação dos cupins com as baratas. Então, isso ganhou fama de uns 10, na verdade 13 anos atrás, porque teve um artigo que saiu que matou a ordem dos cupins, né? O cupim era considerado uma ordem de insetos que era isóptera. E aí, em 2007, a, teve esse artigo que o título dele era Death of an Order, a morte de uma ordem, né? Cupins são baratas sociais. E a partir daí teve uma discussão, eles queriam chamar todos os cupins de uma família dentro das baratas e tal, mas tinha pesquisadores que queriam manter o nome Isóptera. E hoje tem duas correntes, a gente considera os cupins dentro da ordem das baratas, Blattaria, e como ou uma infraordem ou uma epifamília. Então, os cupins, eles são uma linhagem dentro das baratas. Eu até Uhum, brinquei agora há pouco que os insetos, eles nada mais são do que crustáceos terrestres. Isso acontece porque existem alguns grupos de crustáceos que são mais próximos dos insetos do que dos outros crustáceos. Então, uhum, para a gente chamar crustáceo de um grupo, que na biologia a gente chama de grupo monofilético ou um grupo uhum, natural, uhum, a gente tem que incluir os insetos dentro desse grupo crustáceos, que a gente chama hoje de pancrustáceo. Com uhum, os cupins e as baratas, a relação é a mesma. A gente tem algumas baratas que elas são mais proximamente relacionadas com cupins do que com as outras baratas. Então, o cupim é uma linhagem dentro das baratas. E por isso uhum. que hoje ele faz parte da ordem Blattaria. Então, cupins nada mais são do que baratas super legais, sociais, com uma morfologia e abundância extremamente diversa. E espertos, né? Bom, não tem mais perguntas aqui. Ah, tem aqui. A Renata perguntou por que que tem madeira, tem algumas madeiras que eles atacam e outras não.
Eu acho que tem muito a ver com o tratamento também que se dá, né? O tipo de madeira, né? Tem espécies de plantas que são realmente mais preferidas que outras. Tem a questão muitas vezes a madeira ela está mais úmida ou menos úmida e tem bichos que eles são mais especialistas mesmo. Uhum, Então vai muito da espécie de cupim e o tipo de madeira, que tem algumas que a própria planta ela produz substâncias de defesa contra a, a herbívoros, né? E uhum, essas substâncias podem servir como repelentes para cupins também. uhum. Algumas produzem, né, mais e substâncias diferentes, né? Entre as espécies também de plantas. Sim, sim. Bom, aqui não tem mais perguntas. Eu acho que é isso, então. Se você quiser falar alguma outra coisa que eu não perguntei, eu sempre fico com algumas dúvidas que eu mando depois para você lá. Ah, eu Pode queria falar mandar, para o a gente está aí para pessoal isso. para seguir o projeto Wikiterms. É só entrar aqui na live, tem um lugarzinho aqui que tem para olhar o perfil deles, que é um projeto de extensão, né? Que você que coordena, né? Fala um pouquinho sobre o projeto. Então, o projeto, o Wikiterms, ele foi fundado por mim e pelo Danilo. Eu vi que ele estava aí na live em algum momento. Lá em 2012, quando a gente estava no doutorado. Só que a ideia dele era ser um projeto para o meio acadêmico, né, para a gente compartilhar informações sobre cupins. Uhum, Acabou que ele ficou parado por um tempo e quando eu entrei na UFABC, ele virou um projeto de divulgação científica. Eu transformei uhum, ele num projeto de divulgação científica. Então, uhum. desde 2018, ele tem financiamento pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura Ah, lá que da legal. UFABC. A gente tem bolsista trabalhando, tem o pessoal que é a galera que produz. E o Uhum, objetivo dele, então, a partir do momento que ele virou um projeto de divulgação científica, é justamente desmistificar toda essa ideia de que todo cupim é praga, que cupim simplesmente causa prejuízo. Então a gente uhum, tenta mostrar um pouco das curiosidades dos cupins, a uhum, gente tenta mostrar a importância dos cupins, mostrar a diversidade de comportamentos, para que uhum, eles são úteis, na verdade. uhum. Tem uma questão, os cupins, por serem insetos sociais, tem toda a questão do comportamento que pode ser biomimetizado, né, por nós. Então tem Uhum. robôs inspirados, que são criados inspirados no comportamento de cupim, tem A prédios que são questão da construídos inspirados em arquitetura. Uhum. cupinzeiros. Então, existe uma gama de possibilidades de estudar os cupins, de entender os cupins melhores, ah, é, os cupins de forma melhor. E a gente Uhum. tenta passar isso no projeto do Wikiterms. Então, a gente Uhum. produz material para informar, para Uhum. divertir também. A gente faz algumas coisas engraçadas para tentar quebrar essa tensão que as pessoas têm com os cupins. Então a gente mostra que Uhum. eles são legais também para tentar quebrar essa tensão, esse Uhum. preconceito das pessoas e elas Uhum. olharem para os cupins com um olhar diferente. Uhum. Mas de uma forma geral para criar conteúdo de divulgação científica e informação sobre ciência e o cupins de forma geral. Eu acho esses projetos assim extremamente importantes, porque é a conversa que a academia tem com a população. E agora, como a gente tem as redes sociais, ficou muito ainda mais fácil de fazer essa conversa. E no momento que a gente está, que é um momento assim, que a gente, né, sempre teve pouco recurso para educação, mas agora tem menos, né? Conservação também sempre foi aquela coisa, né? Você vai falar em conservação da biodiversidade, você fica sempre lidando com questões econômicas, como se você não pudesse conciliar uma coisa com a outra. Então, agora que a gente tem essas ferramentas, eu vejo esses projetos com tanta, eu fico tão feliz porque é a maneira que as pessoas têm de entender o que a ciência faz, o que os cientistas, o que a academia está fazendo e valorizar a academia, valorizar o conhecimento, né? Eu vejo muito, por exemplo, o grupo do pessoal que trabalha com abelha sem ferrão, o quanto eles são unidos, o quanto eles trocam informações que a gente não consegue acompanhar. Então, é isso, assim, a gente só vai conservar aquilo que a gente conhece, né? Então, quanto mais a gente conhecer sobre, né, a diversidade no geral, mais a gente tem chance de trazer pessoas para o nosso lado, né, de quem quer conservar, e começar a entender essas relações, né, que o ser humano não tem como o ser humano viver sozinho aqui, sabe? Parece uma coisa muito assim, ai, papo de hippie. Não, mas gente, isso aqui
é lógica, né? A questão assim, o ser humano é mais uma espécie que evoluiu e a gente chegou por último, assim, né, nesse processo aí, e a gente tem que entender o outro papel o papel que os outros organismos estão fazendo se a gente quiser não entrar em colapso tão rápido, porque a gente está caminhando para o colapso, não do planeta, do planeta vai continuar, a biodiversidade vai continuar, vão surgir novas espécies, mas vão se recuperar, né? o ser humano em si vai ter cada vez uma qualidade de vida pior, né? Então eu fico super feliz quando tem esse tipo de projeto, porque é uma maneira que as pessoas têm, né, de aproximar desses organismos ainda desconhecidos, né? Então queria Eu acho que você parabenizar falou tudo vocês. com a gente só preserva aquilo que a gente conhece. Essa é a ideia do Wikitermes, é a gente fazer com que as pessoas conheçam mais os cupins para ter uma ideia de conservação mesmo deles. Uhum. Então é isso. Quero te agradecer super pela sua disposição em vir aqui conversar com a gente. Vamos pensar em outros temas, assim, dentro dos cupins, né? De vez em quando aparecem algumas coisas, algumas curiosidades que a gente pode conversar. Então, trazer novamente para a gente expandir essa rede, né? O pessoal seguir aí vocês, entenderem mais sobre os cupins, pararem de jogar veneno no mundo Sim, inteiro, por favor. né? E aí segue lá, pessoal, o pessoal do Wikitermes. Vocês E o vão ver, pessoal do tem. Wikitermes segue a Natália. Isso, me segue. E obrigado pelo convite, foi ótimo participar. É sempre bom falar dos cupins, bom revê-la depois de muito tempo, né? Exato, é. Então é isso. Muito obrigada também ao pessoal que entrou. A live vai ficar disponível no IGTV. Depois o pessoal vai dar um jeito de colocar lá também no Wikitermes, mas por enquanto eu vou salvar aqui no meu IGTV. E aí mandem para as pessoas que querem saber sobre cupins e afins. E é isso. Muito E obrigada a qualquer todo dúvida, mundo que mandem lá no Wikitermes participou. também que a gente sempre responde. Show. Olha aí, consultoria de graça. Então é isso. Muito obrigada. Boa noite para todos. Boa noite, Carrijo. Tudo de bom para Tchau, tchau, você, Nath. para sua equipe. Até mais, gente.